Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho de crises convulsivas, epilepsias. Vou colocar aqui na tela nosso slide. Então vamos lá, né? Convulsão. O que é uma convulsão? As convulsões são episódios de uma atividade motora sensorial autônoma ou física anormal, decorrente da descarga excessiva e súbita dos neurônios cerebrais. Isso é de acordo com Greenberg e Hickey, de 2001 e 2003. Ela pode estar envolvida em uma parte ou totalmente do nosso cérebro, né? A fisiopatologia da convulsão, para vocês entenderem um pouco melhor. As mensagens originárias do nosso corpo são transportadas pelos neurônios por meio de descargas elétricas. Então, esses impulsos vão ocorrer um surto sempre que uma célula nervosa precisa de realizar uma tarefa. Por vezes, pode continuar a despolarizar depois de terminar uma tarefa. Ou seja, o nosso cérebro que controla as funções do nosso organismo, né? Por meio do envio do estímulo elétrico, né? Da sinapse ali dos nossos neurônios. Então, vai enviar mensagem através dos neurônios para os diversos sistemas do nosso cérebro, né? Então, durante o período das descargas indesejadas, regiões do corpo controlada por aquela região funcionam de maneira errática, ou seja, a atividade elétrica ela fica desorganizada, descontrolada, que vai enviar impulso, né, intermitente para o nosso cérebro, vai enviar impulso errado ao nosso cérebro. A resultante disfunção varia desde branda até incapacitante e com frequência provoca inconsciência. Quando essas descargas ocorrem de maneira repetida, diz que a pessoa apresenta síndrome epilética. Então, pessoal, como o nosso cérebro ele perde essa disfunção da atividade elétrica, ele vai ocasionar movimentos desorganizados, né? E aí vai depender da duração dessa crise, desses movimentos, se a pessoa perdeu a consciência ou não, do tempo de crise, o tempo de minuto, né? Que essa pessoa está fora de si, está tendo esses movimentos. Então, isso a gente pode considerar uma epilepsia. A gente vai ver mais na frente aqui o que é uma epilepsia, quais os tipos de crises convulsivas. Então, mais em diante, a gente vai aprender sobre isso. E aí, quando essas descargas ocorrem de maneira repetida, diz que a pessoa apresenta essa síndrome epilética ou as crises convulsivas. Então, a classificação das convulsões, elas podem ser parciais ou generalizadas. As convulsões parciais começam em uma parte do nosso cérebro, ou seja, uma descarga elétrica está desativada somente de um lado. As generalizadas vão envolver descargas elétricas em todo o cérebro, então generalizado, como se fosse, né, imaginar assim, o meu cérebro inteiro está descontrolado, os meus neurônios inteiros estão descontrolados. Então, a parcial é menos grave do que a generalizada, tá? E muitas das vezes essas convulsões elas são súbitas e transitórias, elas vão e voltam, ficam um certo período de tempo, muitas das vezes não precisa, quando é a parcial, não tem necessidade de ficar indo para o ponto de atendimento, ficar chamando SAMU, então, dependendo do paciente que já é epilético, já faz tratamento, quando ele dá uma crise convulsiva repentina, transitória, que para repentinamente, demora pouco tempo, ele está nem sempre vai precisar de uma avaliação médica. Ele já é orientado por seu médico neurologista para que essa crise, quando vier, ele vai tomar o medicamento, ou se ele tomou o medicamento e vier crise, ele vai tomar só depois de tantas horas, né? De acordo com o critério do seu médico, do seu neurologista. As crises parciais, elas são caracterizadas por descargas epiléticas que acometem um lobo ou um hemisfério. Se o paciente preserva a plenitude cognitivas, são chamadas de crises parciais simples, né?
Então, se o paciente, ele teve uma crise convulsiva, mas ele está consciente, ele consegue, né, por mais que fique um pouco confuso e volta repentinamente essa cognição dele, a gente vai considerar isso como um parcial simples. Se a crise parcial atingir o complexo amígdalo hipocampal, que é uma região muito importante do nosso cérebro, o paciente apresenta perda da plenitude cognitiva. Então, vai depender muito dessa crise convulsiva, onde vai acometer, o que vai acontecer lá no cérebro, para a gente poder saber o que o paciente está apresentando, que tipo de convulsão que esse paciente teve, né? Se ele perdeu a consciência ou não, se ele está com movimentos, né, ali de contrações musculares, tudo, tudo a gente sabendo passar para o médico certinho o relato da crise convulsiva, o médico com certeza ele vai conseguir, né, saber o tipo de crise que esse paciente está apresentando, para poder saber o tipo de tratamento. Geralmente, esses pacientes eles são encaminhados para a neurologia. E aí, as convulsões parciais, elas podem ser simples ou complexas. As simples, sem perda de consciência, vai acontecer sintomas motores. O paciente vai entortar os braços, vai ficar tremendo, né? Com sintomas sensoriais ou somatossensoriais. Às vezes o paciente ele não vai perder tanto o sensório, né? Vai ter só aqueles espasmos musculares, aqueles tremores musculares. E já o complexo, ele vai ter perda da consciência. Então, o paciente que teve sintoma motor, né, perdeu sintoma sensorial e está com perda de consciência, ele com certeza teve uma crise convulsiva parcial complexa, tá? Então, vai depender muito do sintoma para o médico saber direitinho qual que é o tipo de crise desse paciente, qual o tipo de medicamento, qual o tipo de tratamento que ele vai ter que aderir. Então, as crises convulsivas parciais complexas, apenas com comprometimento da consciência, com sintomas cognitivos, com sintomas afetivos, com sintomas psicossensoriais e com sintomas psicomotores. Então, ele vai ter perda de consciência, mas ele vai estar somente perda de consciência, ele vai ter sintomas cognitivos, ele não vai deixar de movimentar membros, ele não vai ter tremores, tá? Ele não vai ficar ele não vai ficar confuso tanto, mas ele vai perder a consciência, então quando ele voltar no pós-policial, com certeza ele vai estar um pouco letárgico ali, sem saber o que está acontecendo diretamente, mas na frente eu vou falar um pouco disso. E aí, as crises generalizadas, elas vão ser caracterizadas por alterações eletrocefalográficas de início simétrico e síncrono em ambos os hemisférios cerebrais. Então, a generalizada, a gente vai ter alterações em ambos os hemisférios, tá bom? O paciente vai ter descarga elétrica, né, dos neurônios de todos os dois lados do nosso cérebro. Então, quando essas crises apresentam manifestação motora, elas vão acometer os dois lados. Então, geralmente, quando o paciente está com bastante tremores, decorticando ou com flexão de membros, com certeza essa crise convulsiva vai ser generalizada. E aí as convulsões generalizadas, né, elas podem ser tônico-crônica, astônicas, crônicas, a de ausência, a atônica e a miocrônica. A tônico-crônica, nós vamos falar muito dela porque é uma das crises mais comuns que mais dão um diagnóstico, tá? Ou seja, a tônica, ela é muito comum, o paciente geralmente, ele vai perder totalmente a consciência. Ela é muito comum em paciente que está sofrendo algum tipo de acidente vascular encefálico, em pacientes de hipoglicemias, tá? Vão ficar com músculos enrijecidos. A contração muscular vai ficar diminuída, né? A perda da consciência.
E aí, a mioclônica, ela é uma crise convulsiva que vai gerar uma... Ela vai ser caracterizada por tremores rápidos do nosso corpo. Geralmente, essa crise mioclônica, ela é mais identificada em adolescentes, crianças, tá? Ela pode vir dar, inclusive, por questão de febre, assim como também a tônica, ela pode acontecer por febre. A tônica, na verdade, ela pode acometer todo ou só uma parte dos nossos músculos. Tá? Às vezes o paciente ele vai ter uma crise convulsiva de simplesmente ter tremores em todo o corpo, ou às vezes vai ter tremor só no braço, vai ter tremor só nas pernas, ou vai às vezes deixar, né, um objeto cair da sua mão. São crises repentinas, as crises atônicas. As crises de ausência são crises que o paciente vai ficar ausente muito, ele vai perder a fala. Às vezes é muito confuso essas crises tônicas de ausência, achar que pode estar tendo um AVE transitório. Não sei se vocês lembram do acidente vascular encefálico, do transitório, o paciente tem sintomas súbitos ali, ele perde fala, tem sudorese, tem dificuldade para andar, ele perde algum sensório, algum déficit neurológico ali, por minutos, de 15 a 30 minutos, e de repente ele volta a conversar normalmente. Geralmente, essas crises convulsivas de ausência, elas são da mesma forma. Então, tem que ter uma avaliação muito criteriosa nisso aí, para não ser confundida com um acidente vascular encefálico. Então, vou falar um pouco mais da fase tônica para vocês. Geralmente é uma crise convulsiva que dura de 15 a 20 segundos e caracteriza por perda da consciência. O paciente vai perder a consciência totalmente. 20 segundos vocês vão ver que ele não vai te responder, tá? E ele vai ficar totalmente ali com contração muscular contínua durante esse período, inclusive com talvez uma dificuldade respiratória, um diafragma bem dificultado ali. Então, geralmente é uma crise muito difícil, muito assustadora de se ver. As pessoas assustam muito nessa crise convulsiva, pessoal, porque realmente presenciar a crise convulsiva é muito complexo, é muito complicado. A gente tem que manter muita calma para poder estar ajudando essa pessoa com essa patologia. Então, no início da fase tônica, a contração da musculatura abdominal vai forçar o ar pela laringe fechada. E aí, o que acontece? Eu não sei se vocês já presenciaram, quando uma pessoa está tendo uma crise convulsiva, às vezes ela começa a soltar algum som, começa a falar, querer parecer que ela está falando, gritando alguma coisa. Ela está expressando algum sinal da fala para a gente. E muitas das vezes as pessoas acham que essa pessoa está tendo um infarto, não sabe diferenciar esse tipo de crise. Acha que é um infarto, começa às vezes a fazer uma massagem com pressão torácica. Eu já vi paciente nessa crise convulsiva, as pessoas acharem que está tendo infarto, entrando com a parada cardíaca e começar a fazer compressão torácica. Isso acontece. As pessoas não sabem o que é uma crise convulsiva, não sabem que existe vários tipos de crise convulsiva. Então, isso é muito importante, nós profissionais de saúde, saberem a fundo isso, para saber como agir, porque nem todas as crises convulsivas vão ser feitas da mesma forma. Tem crise que eu simplesmente tenho que observar, igual a de ausência, eu tenho que olhar o paciente, monitorar o tempo que ele vai ficar sem conversar comigo. Então, tem que ter ciência disso, tá? Então, essa fase tônica, vocês nunca vão esquecer. É aquela crise que a vítima vai apresentar contrações de musculaturas, um certo tempo, né? Um certo tempo, e vai produzir som na cavidade oral. Então, isso é uma fase tônica. A fase crônica, geralmente, ela é mais intensa, ela é mais demorada. O paciente demora mais a voltar, sair dessa crise. Então, geralmente, de 30 a 60 segundos, ela vai ocorrer alternância entre contração muscular e relaxamento, tá? Ao mesmo tempo que o
paciente está tendo aquelas contrações, ele vai relaxar. Porém, ele pode haver uma parada respiratória e perda do controle esfincteriano. Então, a fase crônica ela é mais grave. Por isso que muitas das vezes as pessoas acham que o paciente, que a vítima parou e já inicia uma respiração boca a boca, já vi isso também, ou começa a fazer a massagem, a compressão torácica. Então, geralmente, é a crise muito típica de saber que é crônica. O paciente vai ter cianorreia, aquele excesso de baba, a boca vai estar toda cheia de espuma. Ele vai estar, ao mesmo tempo que ele contrai, que ele fica tremendo a contração, ele vai parar essa contração e ele geralmente ele para realmente de respirar, ele dá uma apneia, tá? Por quê? Ele libera esfíncter, o xixi sai e muitas das vezes até fezes, dependendo do tipo da crise, né? Da quantidade de neurônio que foi acometida ali. Então, por isso que às vezes o paciente ele para, porque ele puxa, ele faz assim, começa a tremer sem respirar, começa a ter aquelas contrações musculares, e aí o xixi sai, né? Porque o cérebro entendeu que o esfíncter foi liberado, o xixi vai sair e vai ter excesso de baba. Então, a fase crônica, ela é típica de cianorreia e liberação de esfíncter. Não esqueçam disso. Vai ficar mais fácil para vocês se memorizarem e também marcarem, né, gabaritar na prova. As causas dessas crises é devido ao quê? A distúrbio elétrico, né? Por causa da atividade elétrica desorganizada, descontrolada, né? Dentro do cérebro. Então, vai fazer com que haja eliminação normal e recorrente descontrolada desse distúrbio elétrico. Elas podem ser idiopáticas, por causa idiopática, que é genética ou defeito de desenvolvimento cerebral. Pode ser também adquirida, né, por uma febre, por uma hipoxemia, né, não sei o motivo, ele teve uma infecção, faltou oxigenação no cérebro, ou às vezes na hora do parto, o bebê ali, o RN, ele, né, faltou oxigênio, ele teve uma hipóxia, ele pode ter sequelas neurológicas, né, no decorrer da sua fase, da vida. Por isso que essa criança, quando nasce em parada cardiorrespiratória, principalmente, ela tem que, ou se nasceu só com uma parada respiratória, ou se perdeu, né, nasceu com uma certa cianose, teve uma pequena quantidade de hipóxia, ela tem que ter um bom acompanhamento pediátrico no decorrer da sua vida, para ver se ela vai ter algum atraso mental, né, algum retardo mental, ou se vai ter realmente até alguma deficiência de coordenação, deficiência de fala. Muitas das vezes as crianças demoram muito a se falar quando teve esse tipo de hipóxia, né, no nascimento. Alguma lesão craniana, né, TCE, dos traumatismos cranianos, pode causar, sim, essas crises, né, convulsivas crônicas, né? A hipertensão, infecções do sistema nervoso central, as meningites, é muito comum a gente ver pacientes com crise convulsiva e ter diagnóstico de meningite, principalmente quando dá febre, e condições metabólicas tóxicas, né? Às vezes ingeriu alguma substância tóxica, ou o paciente está intoxicado por algum outro motivo. Tumor cerebral é uma grande causa de crises convulsivas. Abstinência de droga e álcool e alergias medicamentosas também pode ocorrer crises convulsivas. O acidente vascular cerebral, pessoal, né, o encéfalo, né, acidente vascular encéfalo, ele é a principal causa das convulsões nos idosos. É muito comum o idoso ter crise convulsiva e ter diagnóstico de AVC, principalmente o hemorrágico, tá? Então, a principal causa da convulsão é a epilepsia.
Porém, existem tipos de epilepsia que não estão associados a convulsões e existem convulsões por outras condições diferentes da epilepsia. Então, nem sempre uma epilepsia vai ser um diagnóstico, a epilepsia, nem sempre uma convulsão vai ser diagnóstico de epilepsia. Mas, muitas das vezes, a epilepsia vai ter sintomas de crises convulsivas, tá? Vai acontecer convulsões. As manifestações clínicas, né, de crises convulsivas, de convulsões, de epilepsias, são movimentos excessivos, perda do tônus muscular ou perda do movimento. Geralmente isso ocorre muito em criança febril. A criança fica totalmente apática ali, sem tônus muscular, totalmente mole, não tem reação nenhuma. Distúrbios do comportamento, principalmente do humor, sensação e percepção, são, né, também uma principal manifestação clínica. A pessoa perde sentido totalmente, perde, né, a noção do espaço, a percepção dali onde ela se encontra, confusão mental, né, fica totalmente perplexo ali, fora de si. Pode haver perda associada da consciência. Então, aqui vocês podem ver nessa imagem que a decorticação é a imagem de cima, quando todos os membros vão se abrirem. Isso é muito comum em TCE, muito comum esse tipo de imagem, né? Aí você vê no paciente que está tendo um AVE, então o acidente vascular encefálico, ele é muito comum vir da decorticação, assim como também da aflexão, tá? Os braços para cima. Por quê? Tanto é que na escala de Gomes de Glasgow, antiga, né, a de 2018, a que saiu até 2018, ela tem muito específico isso na escala de Glasgow, exatamente por causa disso, porque as crises convulsivas é muito comum isso acontecer. A escala de Glasgow nova, de 2019 para cá, ela apresenta esse tipo de estímulo, porém ela não deixa claro para a gente profissional da saúde que a decorticação e a flexão, a extensão ou flexão de membro tem que ser realmente totalmente esclarecida na nova escala de Glasgow. Ela relata isso, mas de uma forma diferenciada, né? A gente viu sobre a escala de Glasgow, vocês têm ela, depois vocês comparem para vocês verem que na escala antiga ela deixa mais clara para o profissional de saúde a decorticação e a flexão. Eu acho ela mais fácil, melhor para si, porque ela é muito mais objetiva. Ali na urgência a gente trabalha mais com ela por esse motivo, porque ela é mais fácil de se interpretar, de você ter uma avaliação melhor do Glasgow do paciente. E aí, a epilepsia? Tá, Viviane, o que é epilepsia, o que é crise convulsiva, o que é convulsão? Crise convulsiva, mesma coisa de convulsão. Como eu disse anteriormente, a epilepsia pode ser uma patologia e a convulsão ou a crise convulsiva pode ser um sintoma da patologia de epilepsia. Então, ela sempre vai consistir de síndromes caracterizadas por convulsões recorrentes. Então, a epilepsia ela é uma patologia, tá? É um diagnóstico médico. Então, elas são classificadas por padrões específicos de aspectos clínicos, incluindo a idade de início, história familiar e tipo de convulsão. Os tipos de epilepsia são diferenciados pelo modo com que a atividade convulsiva se manifesta. Então, de acordo com o tipo de crise convulsiva, o médico neurologista, ele vai saber se esse paciente tem um diagnóstico de epilepsia ou não. Claro que atrás não só clinicamente ali na avaliação clínica, na anamnese, mas sim em certos exames também que vai apresentar para ele aonde está tendo esses controles, essa perda de neurônio, né? Essa atividade elétrica desorganizada, qual hemisfério que pegou, se foi todos os dois hemisférios. Então, a partir
disso tudo, né, dessa avaliação geral desse exame, o médico vai saber se realmente foi uma epilepsia ou se foi somente uma crise convulsiva, que aí tem que saber a causa dessa crise convulsiva. Se foi por causa de uma hipoglicemia, se foi por causa de um álcool, de uma intoxicação exógena, se foi por causa de uma febre. Então, isso tudo vai ser avaliado. As síndromes convulsivas mais comuns são generalizadas de início parcial, como eu falei anteriormente. Então, pode ser primária e pode ser secundária. A crise, né, a epilepsia primária é quando a causa é conhecida, né? É quando foi um AVC, então ele é epilético por causa de um traumatismo craniano. É muito comum uma vítima que tem um TCE, cai de um andaime, né? Cai de uma certa altura, ou sofre um acidente automobilístico, tenha traumatismo, né, no cérebro, ele vai ter diagnóstico de epilepsia porque ele teve essa perda de neurônio com a pancada que ele teve na cabeça. E aí, a secundária, ela é sintoma de outra condição, né? Por causa de um tumor cerebral, de uma meningite, de uma encefalite. Então, a primária, a causa, é quando a causa é conhecida. A secundária, ela vai vir, a epilepsia, quando ela é denominada secundária, ela vai vir através de um sintoma, de uma outra patologia. Um tumor, uma meningite, uma encefalite. Então, considera-se como epilético um indivíduo que passa por 2 episódios de crise não provocada por um intervalo mínimo de tempo de pelo menos 24 horas. Então, dentro do período de 24 horas, se esse paciente, né, sofreu acima de 2 episódios, né, e não foi crise provocada, né, ou seja, ele não sofreu um acidente, não bateu a cabeça, ele é diagnosticado como epilético, tá? Então, essa definição determina que mesmo o surto de várias crises consecutivas dentro de 24 horas ou um estado de mal epilético não caracteriza uma epilepsia, pois pode ser decorrente de fatores causais externos e não de uma epilepsia propriamente dita. Então, a epilepsia, quando é uma epilepsia, esse paciente vai sofrer 2 episódios de crise convulsiva no intervalo mínimo de tempo de pelo menos 24 horas, tá? Quando tem um surto, várias crises convulsivas dentro de 24 horas, não vai ser considerado uma epilepsia, porque geralmente, quando o paciente tem várias crises consecutivas dentro do período de 24 horas, com certeza esse paciente, ele vai ter que ser avaliado, muito bem diagnosticado, né? Vai ter que revirar esse paciente para ver se ele tem alguma outra causa atrás disso. Se foi um AVC, né? Se ele sofreu bateu a cabeça algum tempo, e depois de um certo tempo que manifestou. Isso é muito comum, idoso sofrer queda da cama, por exemplo, queda de própria altura, bater a cabeça no chão, bater a cabeça na cama, por exemplo, ou algum lugar, né, da sua própria casa, pode vir desse hematoma, como eu disse, ser lento, né? O hematoma epidural, subdural, ali ele vai demorar, vai ficar até acima de 24 horas que ele vai começar a manifestar sintoma. Então, às vezes, quando é um sangramento, né, esse trauma ou esse AVC, né, esse AVC, ele foi de uma grande extensão, ele pode sim ter várias crises epiléticas consecutivas, tá? Então, ele não vai ter um diagnóstico de epilepsia porque ele teve uma causa, né, teve uma outra patologia, uma comorbidade que gerou esses ataques epiléticos repentinos dentro do período de 24 horas. E aí, dependendo da localização dos neurônios que realizam essa descarga, as convulsões vão variar de simples, né, de um simples episódio, de um olhar fixo, até de movimentos convulsivos prolongados com perda de consciência. Então, para sabermos uma crise convulsiva, a gente tem que entender que o paciente pode ter simplesmente uma crise de ausência, paralisar os olhos. É muito comum você ver um paciente com os olhos arregalados e com a consciência perdida, não te responde, você faz estímulo, não mexe o olho. Isso é uma crise convulsiva.
tá? A gente tem que saber disso, porque isso é uma alteração neurológica. Ninguém vai paralisar o olho de repente, ficar ali sem te responder por um motivo qualquer. Claro que existem as crises conversivas, nós temos que saber um pouco a diferença disso, isso gera até uma certa polêmica falar disso, porque a crise conversiva podemos dizer que o paciente está simulando essa crise convulsiva, então ela é muito confundida a crise convulsiva com a crise conversiva. Muitas das vezes somos acionados por uma crise convulsiva, quando chegamos no local, é uma crise conversiva. Isso acontece muito, muito mesmo. Então, a gente tem que saber avaliar bem, saber estímulo, né? Fazer os estímulos dolorosos, saber, como eu disse, a gente tem que ter cautela, ética, usar, né, também o senso comum de como eu vou estimular essa vítima, porque isso gera até processo, né? Eu tenho que usar o meu juízo de valor para poder avaliar essa vítima. Então, porque infelizmente tem muito disso, tá? As pessoas, elas simulam muito. A crise conversiva, ela é muito, às vezes, parecida com algum tipo de crise convulsiva. É muito confuso. Então, geralmente, por que leva para o hospital essas crises conversivas? Exatamente por isso aí. Por quê? Pode ser confundida com uma crise convulsiva simples, tá? Então, por isso que ela tem que ser encaminhada para o setor de saúde, para o médico avaliar, fazer testes, conversar, pedir talvez algum exame para ver se realmente aquilo foi uma crise conversiva. Então, qual que é a nossa assistência de enfermagem perante um paciente com convulsão, né? Então, antes da convulsão e durante ela, a gente tem que avaliar e registrar o quê? A sequência de sintomas, as circunstâncias anteriores à convulsão, o que ele estava fazendo anteriormente, ele estava comendo, ele caiu, ele sofreu alguma agressão, ele bateu a cabeça, ele estava confuso, ele estava falando, né? Ele teve liberação, fez xixi na roupa antes de ter aqueles ataques epiléticos. Ele tem algum problema de saúde? Como que iniciou essa convulsão? Ele começou como? Ele regalou os olhos, ele ficou sem falar e de repente ele começou a tremer. Ele teve celorreia, colocou muita baba pela boca, ele fez xixi primeiro. Então, eu tenho que investigar tudo isso. O tipo de movimento na parte do corpo afetado. Que tipo de movimento que esse paciente teve? Ele torceu, ele estendeu, ele tremeu, ele está todo rígido. Como que está isso? Presença ou ausência de automatismos, né? Eu tenho que verificar se esse paciente está molhado, se ele fez xixi na roupa, né? Se ele está rígido, se ele está com perda de tônus muscular. Incontinência urinária ou fecal seria a liberação do esfíncter. Durante de cada fase da convulsão, duração dela, na verdade, duração de cada fase da convulsão, eu tenho que monitorar uma crise convulsiva, tá? Se foi mais de 2 minutos, se foi 30 segundos, se foi 60 segundos, se foi 5 minutos, se foi 10 minutos, isso tem que ser considerado. O tamanho de ambas as pupilas, principalmente as pupilas. Vocês não podem deixar de avaliar uma vítima que sofra uma crise convulsiva, não deixar de olhar a pupila dela. Porque essas pupilas anisocóricas, não reativas ou pontiformes e crise convulsiva, a gente tem sinal de acidente vascular encefálico. Por isso que tem que ser uma anamnese muito bem feita, saber tudo disso para poder ter o paciente, né? Isso é muito benéfico para o paciente. Se você saber falar isso tudo para o médico, vai ser um ganho muito grande, porque vai adiantar muito o trabalho do médico e ele vai fazer, talvez, considerações que ele não faria se ele tivesse que fazer tudo isso que vocês vão fazer. A inconsciência, eu tenho que avaliar tempo que foi que ele ficou inconsciente.
A incapacidade de falar depois da convulsão, é muito comum a pessoa que sofre acidente vascular encefálico perder a fala, né? Ter a disfagia, que é a tosse, o engasgo, a própria saliva, ou ter a afasia, ficar afásico, né? Não conseguir falar mais nada. É muito comum no acidente vascular encefálico acontecer isso, então pode ser que também tenha essas crises convulsivas. Movimento no final da convulsão, como que esse paciente movimentou, né? Que tipo de espasmo que ele apresentou, que tipo de rigidez que ele apresentou, ou ele só tremeu a perna, deixou algo cair, isso tudo tem que ser avaliado. Sonolência ou não depois da crise convulsiva, o estado cognitivo depois da convulsão, se a paciente ela está orientada, né? Ela consegue movimentar, apertar sua mão, ela consegue falar alguma coisa, ela tem desvio, né? Ela tem uma cognição, então a gente tem que avaliar isso também. E a primeira coisa que eu não falei, afastar os curiosos, a manter a calma, segurança de cena, afastar-se curiosos e afastar objetos. Por que afastar objetos? Porque uma vítima que está dando uma crise convulsiva, principalmente dentro da sua casa, se ele está se debatendo muito, paciente com pós-hipoglicemia, é muito comum ele ter esse tipo de convulsão, de se debater muito, tá? Paciente diabético, dependente de insulina, que tem muita queda de glicose, é muito comum ele dar crises convulsivas assim, fortes, né? A crise convulsiva generalizada, porque a hipoglicemia, olha como uma coisa puxa a outra. A hipoglicemia, ela faz perder neurônios. Então, o paciente diabético, a gente vai ver as emergências diabéticas mais à frente, que eu creio que vai ser a nossa própria matéria. O paciente diabético que tem queda de glicose, ele tem perda de neurônio. Então, por isso que ele dá crise convulsiva. Então, cada hipoglicemia dada. Desculpa, pessoal, hoje eu tô um pouco gripada, mas não é corona, não, tá? Show corona. Ó, fé em Deus. O profissional de saúde que tem espirro, tosse e coriza, nessa pandemia, a gente pensa que é corona, mas não é, tá? Sintoma de gripe. Eu tô querendo gripar. Acho que não é mais alérgico, nem é tanta gripe. Vamos observar. Mas fé em Deus, não vai ser nada disso. Então, pessoal, eu falo muito nas ocorrências de hipoglicemia. Diabético tem que ficar atento à alimentação, porque cada hipoglicemia dada é neurônio perdido. Então, cada neurônio perdido é crise convulsiva. Esse paciente pode ficar dependente de medicamento neurológico forte. Então, o diabético é muito comum dar crise convulsiva por causa da hipoglicemia. E a hiperglicemia também, o excesso de açúcar também faz dar perda de neurônios e causar essa descarga elétrica. E aí eu vou colocar, o ideal seria colocar um tecido na boca desse paciente. Por quê? Ele vai morder o tecido e ele não vai morder a língua, tá? Porque muitas das vezes tem sangramento na boca porque ele morde a língua. E aí a gente coloca um tecido, uma gazinha, ou que você tiver limpo, o paciente morder, para ele não ter. Muitas das vezes eu já vi paciente acordar, ficar consciente, relatar muita dor no maxilar. Por quê? Por causa da rigidez que dá, de tanto que aperta, cerra os dentes. Então, essa gazinha, esse pano, vai dar um conforto e vai aliviar essa tensão desse paciente. Afrouxar suas roupas. Então, o ideal é você afrouxar mesmo, tirar cinto, tirar objeto, né? Óculos, principalmente, porque dependendo pode, né, ter fratura, se o óculos bater em alguma coisa, bater no chão, pode quebrar, e estilhaço de vidro no olho. Então, esses são cuidados, assim, de primeiros socorros que devemos fazer. E aparar a cabeça da vítima, né? Sem impedir seus movimentos. Já vi fratura de braço, de rádio, porque a pessoa segurou demais esse membro. A vítima estava se debatendo muito, o homem era muito forte, então seguraram, acharam que tinha que conter ele para ele parar da crise. Não.
Uma vítima com crises convulsivas, principalmente repentinas e reentrantes, uma atrás da outra, não sai daquela crise, está com muito espasmo muscular, eu não vou segurar fortemente. Eu vou amparar aquilo ali, de modo que ele não se debata em objeto, em mesa, em cadeira, que seja em outro lugar, até mesmo no animal, e o animal, né, acha que ele está batendo nele e avança nele. A gente vai amparar aquele membro ali, sem pôr muita força, para que ele, né, e monitorando ali aquele tempo de crise, mantendo a calma, monitorar aquela crise para ver quanto tempo que durou aqueles espasmos musculares. Então, isso tudo é importante a gente tentar para isso, tá? Uma crise convulsiva, a primeira coisa que nós temos que fazer é manter a calma para poder ajudar esse paciente. Porque se a gente não mantém a calma, a gente não vai conseguir ajudar. Muitas das vezes as pessoas ligam para o serviço de urgência desesperado, falam que a vítima está morrendo, fala que está, né, infartando, que está parando, e desespero não consegue ajudar. E muitas das vezes essa vítima vai se machucar. Por quê? Por um descuido, por uma falta de coragem, ou por desespero de não ir lá e simplesmente amparar a sua cabeça. Já vi traumatismo craniano em criança por crises convulsivas febris, de dar essas crises generalizadas intensas, porque aí batia muito a cabeça no chão e a mãe não sabia o que fazer, tá? Essa criança virou epilética por causa da febre, por causa do TCE que ela teve hemorragia por causa do traumatismo craniano, né, da batida no chão, e aí, infelizmente, ela continua com o uso do ácido valproico, eu creio que até hoje ela deve se utilizar. Virar essa vítima do lado para que a saliva escorra pela boca, né? E nunca colocar a mão na boca da vítima, dedo, que seja nenhum tipo de objeto, como lápis, graveto, talher, garfo, já vi muito isso, colher, garfo, nada disso, pessoal. Crise convulsiva é manter a calma, virar a vítima de lado, né? Se quiser colocar uma gazinha na boca para ela morder um paninho, a própria saliva vai escorrer naquele tecido ali, vai secar naquele tecido, né? Se não tiver o paninho, só virar de lado, porque aí vocês virando a vítima de lado, né? Que é a posição de segurança, que eu já falei no suporte básico de vida no início das nossas aulas, que é uma mão debaixo do ombro, a perna por cima da outra, porque nisso aí você consegue, se a vítima estiver fazendo isso aqui, você colocando o braço debaixo da cabeça, você consegue controlar esses estímulos dessa vítima, tá? Então dá uma certa segurança para esse paciente. Não tem necessidade nenhuma de puxar a língua de paciente, porque uma vez que você lateraliza a cabeça dessa vítima, você não vai ter queda de língua. As vias aéreas vão ficar pérvia. Então, crise convulsiva, simplesmente amparar para não machucar, sem botar força naquele membro, que seja naquela cabeça, né? E lateralizar essa vítima para que essa crise ela passe, ok? Acionar o serviço de urgência, ou se você estiver no serviço de urgência, você vai, né? Com a regulação médica, você vai fazer a medicação necessária depois que passar essa crise, ou você vai acionar o suporte avançado, porque se for uma crise reentrante, essa vítima vai ter que ser entubada, medicada, e isso cabe já ao suporte avançado de vida. Em crianças de 1 a 4 anos, a convulsão geralmente é por causa de febre alta, tá? Pode acontecer acima disso? Pode, criança de 8, 10 anos, mas o mais comum é de 1 a 4 anos. Então, nesse período, a gente tem que orientar bem os pais, para ficar bem atento. Se for para a escolinha com febre, orientar os professores a dar o remédio, orientar os professores a ligar para os pais, ligar para o serviço de urgência, porque se essa febre não for controlada, essa criança vai ter sim uma crise convulsiva. E aí, resfriar essas crianças febris com a toalha molhada, com água na temperatura ambiente. Nada de pôr muito gelo, nada de álcool, nada disso. Simplesmente pegar uma toalha, molhar na torneira, colocar ali nas axilas, na testa, na barriga, na perna, né? Se aquela febre não tiver, se você não estiver conseguindo controlar aquela febre, que é a hipertermia, que nós vamos falar um pouco disso também mais na frente. E aí, providenciar atendimento médico.
foi o que eu falei. Se você está no suporte básico, se você consegue controlar com a medicação que a regulação vai te pedir, com a oxigenoterapia, você vai levar até o pronto atendimento. Se for uma crise reentrante, né, de vítima que talvez está tendo ali um acidente vascular encefálico, o que vai acontecer? Você tem que pedir um suporte avançado, né, o suporte dele. Se o suporte avançado não pode ir até você, você vai levar essa vítima em código 1, sirene aberta, né, com cautela, até o pronto atendimento para a sala vermelha. Isso já é considerado uma emergência. E aí, o sangue que aparecer na saliva ou na boca é decorrente da mordedura da língua. Por isso que eu disse que o ideal é colocar um paninho, né, uma toalha, uma gazinha, porque se ela quiser morder, ela vai morder o pano, não a língua. Então, não vai machucar, não vai dar lesão nessa vítima. É muito comum sangue na boca por causa dessas crises convulsivas de mordedura na língua. E aí, o estado pós-comicial. Já ouviram falar? Pós-comicial, pós-ictal. O que é isso? Né? É quando o paciente tem a crise convulsiva, fica perdida, passou aqueles espasmos ali, passou a senorreia, passou a liberação de esfíncter, mas a paciente está perdida, confusa, letárgica, ela está totalmente parada, não consegue te responder, não sabe o que você está falando com ela, não sabe dia, não sabe hora, não sabe nem onde que ela está. Então, isso é pós-comicial. É muito comum você chegar, o atendimento chegar, né, nas residências, no local para atender a vítima que está dando crise convulsiva, e ela parar já nessa fase, a gente chegar lá e já passar para a regulação. Vítima em pós-comicial, vítima em pós-ictal. O pós-ictal, ele é depois que a vítima já está conversando. Pós-comicial, ela saiu da crise convulsiva, está confusa, letárgica, não consegue me dar informação, ela não sabe o que está acontecendo, tá? Isso me deixa claro que é um sinal muito importante que eu tenho que saber diferenciar que essa vítima teve uma crise convulsiva. Ou ela já era epilética e está em pós-comicial, ou ela nunca teve epilepsia, nunca teve crise convulsiva, está em pós-comicial, e ela vai ter que ser encaminhada para um ponto de atendimento, uma avaliação neurológica, para ver por que ela ocorreu essa crise convulsiva. Geralmente, o paciente em pós-ictal é quando ele já está conversando. Ai, passei mal, desmaiei, sabe? Talvez até que ele desmaiou. Geralmente, esse paciente já é epilético, ele já está acostumado a essas crises. São os pacientes que eu falei lá no início do conceito da crise convulsiva, que são pacientes que às vezes nem precisam de avaliação médica. São pacientes que já voltam a conversar normalmente, já tem o hábito de uso contínuo de medicamento, então esse paciente nem sempre precisa ser avaliado. A não ser que ele já é epilético, mas teve uma crise acima de 5 minutos, aí ele tem que ser encaminhado para o hospital ou tem que ser levado ao seu médico para poder reavaliar isso aí, para ver se precisa talvez aumentar a dosagem de medicamentos, se precisa talvez diminuir o medicamento ou até mesmo mudar o medicamento. E aí, no pós-comicial ainda, a vítima, a gente tem que colocar ela em recuperação, né? Posição lateral de segurança, ou eu posso colocar ela dorsal com a cabeceira um pouco mais elevada, porque se ela vir da outra crise, se ela ela não vai engasgar. Eu já vi engasgo por causa de senorreia, por causa de pós-comicial de crise convulsiva, então isso pode acontecer também, né? Palavras sem nexo é muito comum, ela vai ficar totalmente perdida, falar coisa por coisa, você pergunta uma coisa, ela vai te responder outra, você pergunta pelo João, ela vai te falar que dia que é hoje, então ela está totalmente desconexa, tá? Tem que sair, talvez ela até saia caminhando sem direção. Ela vai sair andando, oi, você chama, ela não presta atenção no que você está falando, já vi isso também. Vem cá, só vamos conversar, você está passando mal, você precisa de uma avaliação. Você está doida? Avaliação eu sei, eu não tenho nada não. Isso acontece muito em pacientes epiléticos, é muito interessante. Às vezes é caso de rir, tá? Porque muitas das vezes eles saem andando sem direção mesmo, eles não sabem, estão perdidos, não sabem o que está acontecendo.
e você conversa com ele e ele vai te xingar ainda, não quer que você ponha a mão, não quer que você avalie, porque acha que você está agredindo ele. Então, isso é um sinal de epilepsia, tá? Um sinal de crise convulsiva, esse paciente tem que ser avaliado. E atenção se a duração da convulsão for maior que 10 minutos. Podemos considerar acima de 5 minutos já uma avaliação médica. Se for maior que 10 minutos, essa vítima está grave. Ela pode, possivelmente, estar tendo algum problema neurológico grave, talvez até um acidente vascular encefálico. Então, a gente tem que haver suspeita de traumatismo craniano antes ou durante a convulsão, como eu falei o tempo inteiro aqui, tá? Muita atenção na dificuldade respiratória, sem presença de consciência rebaixada, ou sendo este o primeiro episódio de convulsão. Vítima com mais de 20 anos de idade, principalmente. Se essa vítima com mais de 20 anos de idade apresentar uma dificuldade respiratória, mas não teve, e teve uma consciência rebaixada, uma alteração do nível de consciência, essa pessoa pode ter algum problema neurológico, um tumor cerebral, às vezes até um outro tipo de doença, uma meningite, tem que ser muito bem avaliado. Muito comum nessa idade, acima de 20 anos, ser até tumor neurológico, com esse tipo de sintoma. E aí é isso, para finalizar, numa crise convulsiva, resumindo, a gente vai tratar qualquer tipo de crise convulsiva, seja ela atônica, tônico-clônica, que seja tônica, que seja crônica, que seja ausência. A gente vai cronometrar o tempo da convulsão no relógio, ligar para o 92 de ajuda e falar, já tem tanto tempo que esse paciente está tendo essa crise convulsiva, você vai lateralizar ela, afrouxar a roupa e, né, não colocar nada na boca desse paciente, tratar esse paciente, ficar tranquilo, tratar ele até esperar o serviço de urgência chegar, se for realmente necessário chamar o serviço de urgência dessa crise convulsiva. Ok? Proteger a cabeça e remover os óculos. Isso tudo foi falado durante a aula. Então, basicamente, isso aqui é um resumo de como atender uma crise convulsiva. Não deixar de chamar um serviço de urgência, principalmente se for acima de 10 minutos de crise. Acima de 5 minutos já é considerado atendimento médico, então já pode acionar um serviço de urgência. E aí é isso, nossa aula é muito pequena e hoje eu resolvi falar só da crise convulsiva, para não ficar muita coisa na cabeça de vocês, muito confuso. Próxima aula, eu creio que nós vamos falar um pouco de hipotermia, hipertermia, né? Talvez de descompensação diabética, eu vou ver aqui no cronograma de aula. E sobre as atividades, eu vou terminar essa parte clínica e vou encaminhar para vocês uma atividade. Essa semana eu creio que eu já vou encaminhar a parte cardiológica para vocês irem estudando e vocês vão me enviar de volta. Então, meus queridos, enfrente suas tempestades de cabeça erguida, sem esmorecer. São nessas horas que Deus te capacita. Não esqueçam disso, tá? Não fiquem tristes que tudo isso vai passar logo. Sinto-se todos abraçados, no abraço virtual, no beijo virtual. Estou morrendo de saudade de vocês, tá? Espero logo, logo podemos encontrar. Ok? Um grande beijo, fiquem todos com Deus.